As pessoas têm muito preconceito, né, por não entender a Sim, fibromialgia. a fibromialgia que muitas vezes o pessoal fala que é psicológico, né? E aí o É, pessoal que tem a isso é uma das coisas fibromialgia que a gente fica, escuta. ou então falar, você pensa que eu tô inventando essa dor, é coisa da minha cabeça, eu tô sentindo mesmo. Mas é verdade, gente. A fibromialgia ela uma doencinha complicada, né? É complicada de entender. Deve ser por isso que ainda não descobriram tantas coisas, né, sobre a fibromialgia. Fibromialgia. A fibromialgia, ela é uma síndrome caracterizada pela presença de dor crônica, né? Ou seja, a pessoa tem que ter mais que 3 meses de dor. Ela é musculoesquelética, não é inflamatória, não tem uma causa aparente, ela é generalizada e difusa. E por que que ela é uma síndrome? Porque a causa principal, né, é a dor, mas ela vem junto com um monte de outros sintomas. Realmente é um quadro complicado para quem tem a fibromialgia, porque às vezes a gente tem dor só, mas a fibromialgia não vem só com dor, vem com uma bagagem muito extensa de coisas que levam a pessoa a um buraco abaixo, assim, né? Se ela não souber lidar com tudo isso, é uma pessoa que realmente adoece e acaba adoecendo uma casa inteira. Por isso que às vezes muitas pessoas não entendem o que é, porque a gente está acostumado a olhar as pessoas e falar: nossa, você quebrou um braço, deve estar doendo. Olha o seu joelho como está inchado. Então, nossa, como ele está deformado, está torto. A gente está olhando, aí a gente acredita que tem um problema. Na fibromialgia, isso não acontece. Ela não causa deformidade no corpo, não tem deformidade, não tem nada aparente, mas a pessoa tem a dor e outras coisas. Então, ela é isso, ela é uma doença crônica, musculoesquelética, do tipo não inflamatória, que causa dores generalizadas e difusas. A princípio é isso. Tá. E quais são os outros sinais e sintomas que caracterizam essa síndrome, né? Porque a definição de síndrome é isso, né? É o conjunto de sinais e sintomas que gera-se uma síndrome, isso se tratando de medicina ocidental, né? Então, quando há um conjunto disso, é caracterizado, a gente se dá o nome de síndrome, né? Então, um dos sinais, sintomas que é o principal, que as pessoas mais se atentam é a dor. Mas quais são os outros sinais e sintomas? Bom, ela vem junto com uma fadiga, né? As pessoas que têm a fibromialgia entram no quadro de uma fadiga muito forte, tem problemas intestinais, né? A síndrome do intestino irritável, pode sentir parestesias, formigamentos ao longo do corpo também, rigidez matinal, ela tem problemas de desautonomia, né? Esses desarranjos do corpo, geralmente o nosso corpo é equilibrado, né, tudo funcionando direitinho, na fibromialgia as coisas podem ficar desreguladas. A pessoa pode ter um monte de, por exemplo, diarreias, pode, num período de crise de dor, sentir ânsias de vômito, vomitar, esses tipos de coisa. A pessoa tem dificuldade para dormir, isso é uma das queixas mais fortes que a gente tem na fibromialgia. A pessoa não consegue dormir, acorda por conta da dor. Cefaleias, pode ter instabilidade emocional, né? Muitas pessoas têm um desequilíbrio, não um desequilíbrio, mas uma instabilidade mesmo emocional muito forte, né? Por, por ter que carregar essa carga toda, né? O que vale lembrar também, Léo, é que as pessoas, você citou a parte emocional, muitas pessoas dizem que a fibromialgia é uma doença altamente emocional. Que geralmente quando você tem uma depressão não curada, não tratada, você desenvolve a fibromialgia. Na verdade, isso não acontece, gente. Nem todas as pessoas que têm depressão têm fibromialgia. Nem todas as pessoas que têm fibromialgia têm depressão. Gira em torno de 50% da população que tem fibromialgia tem a depressão. Ou a depressão ou algum problema emocional foi um gatilho para acontecer a fibromialgia, para aparecer as coisas, ou ela adquiriu essa depressão depois de ter iniciado com a fibromialgia. Não sei se
essa cultura, né? A gente exerce uma cultura. Você já percebeu que a maioria dos problemas que a gente tem para conseguir trabalhar com os nossos pacientes, seja de fibromialgia, seja de qualquer outro tipo de dor crônica, isso eu nem vou falar dos outros tipos de problemas, vamos só pensar na dor crônica. É porque eles vêm com uma cultura fechada na cabeça dele ali, que ele não pode fazer um exercício porque vai piorar, porque um médico ou algum profissional da saúde disse que ele tem que fazer repouso 100% absoluto, ou não soube explicar, ou não posso pegar peso, então ele não pode fazer exercícios e fortalecer a musculatura, porque o médico disse, ou quem tratou disse que não podia, ou então, olha, é isso, você vai carregar pro resto da sua vida, tem que se acostumar com isso, e não explica como é esse se acostumar. Então, é muito importante que quem vá trabalhar com essas pessoas tenha, pelo menos, um pouquinho de curiosidade mesmo, para tentar entender a fundo como funciona os problemas, né, as doenças, para não perder o paciente na hora do primeiro contato. Porque se a gente chega com um paciente, ainda mais de fibromialgia, que é um paciente muito sensibilizado, e fala, o seu problema emocional, você já não está tratando uma depressão, paciente, você perdeu o paciente ali, ele não vai mais conseguir confiar em você, ele não vai fazer um tratamento específico, porque ele vai falar, opa, ela já está me julgando, mais uma que está me julgando. Né, mais uma, além de todos os meus amigos, familiares, patrões, essa pessoa que deveria ter estudado para me tratar está me julgando também. Essa é a sensação que eles têm. E fechado, não. Estudos tem um monte, mas não tem nenhum estudo conclusivo que fale assim, nossa, olha, descobrimos a causa real da fibromialgia. Não, tem N estudos em andamento, alguns estudos bons, outros nem tanto. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para o Léo alguns artigos que a gente vai acompanhando, né? Mas em si, a gente sabe que a afirmação mais plausível hoje é uma sensibilização central, né? A pessoa tem uma hipersensibilização central e que isso fica causando uma dor que às vezes numa pessoa ela é aceitável, é amena, num fibromialgico, por exemplo, ela é muito mais acentuada. Tipo, uma dor em mim, não tenho fibromialgia, ela é 3, no fibromialgico já vai para 10, uma EVA, por exemplo. A prevalência, são os dados também que eu tive um pouco de dificuldade para achar atualizados, né? Mas em torno, assim, a gente sabe que em torno de 35% da população mundial tem dor crônica, dentro desse percentual, em torno de 10% tem fibromialgia, pensando em população mundial, né? Aqui no Brasil, gira em torno mais ou menos, se eu não me engano, eu vi um estudo, eu acho que eu separei até, em torno mais ou menos de 2% da população brasileira tem fibromialgia. Eu vou só, mas foi um estudo até feito por uma faculdade aqui do Brasil. Aí eu não vou lembrar, desculpa, minha cabeça está horrível hoje, mas em torno de 2% da população do Brasil tem. É um índice alto, né? O Brasil é muito populoso. Se pensar em todas as doenças, é mais ou menos isso. A fibromialgia a gente tem desde criança até o idoso, né? A gente tem a fibromialgia infantil também. Não é o maior índice, mas nós temos também, às vezes. Então, é uma coisa para quem lida com criança e que trata dor em criança, é uma das coisas que vale a pena ficar de olho, aprender, ver, né? Dar uma olhadinha ali, porque tem. Mas o índice é maior em mulheres, mais ou menos na faixa etária dos 35 anos a 40, 50 anos, né? É mais ou menos como se fosse a cada 10 pessoas, 7 são mulheres que têm fibromialgia. 7, 8 são mulheres. O diagnóstico da fibromialgia, ele é feito, clínico, né? Não tem nenhum exame comprovado de imagem, ou seja, de sangue, ou seja, do que for, que prove, né, que comprove o diagnóstico. Então, primeiro de coisa, ele é clínico. Então, aqueles que forem pacientes que estiverem assistindo essa live, cuidado, né, com o seu dinheiro, porque não tem, de fato, um exame específico, né? A gente tem, sim, alguns exames bons que ajudam, mas que comprova o diagnóstico, não. Então, ele é clínico, ele é através de uma anamnese muito bem elaborada, o médico faz uma série de perguntas, um questionário ali, tentando analisar todos os fatores, né? Que seja de preferência um biopsicossocial, né?
não são todos que fazem, mas deveria ser, infelizmente. Enfim. E então você vai lá se caracteriza por dor persistente, a pessoa tem dor mais de 3 meses, então já é um ponto. Aí você faz o exame físico. É que, veja, antigamente as pessoas citam os pontos dolorosos, que são os pontos gatilhos, né? Os center points, Sim. mas assim, não se usa mais, não deveria mais se usar, né? Desde 2010 a gente foi retirada essa avaliação. Em 2016 o Wolff colocou lá o Wolff na academia, no Colégio Americano de Reumatologia, que é onde eles jogam todas as diretrizes, né? Eles já tiraram desde 2006, muito bem estabelecido esse critério que não usa-se mais a palpação de pontos gatilhos. Então você tem, isso se exclui, mas eu particularmente, eu, Mayra, particularmente, então não me julguem, pessoal, acho que a gente não pode nunca esquecer, né? Valorizar o passado. É importante o toque no paciente, a gente precisa saber a intensidade da dor, a gente precisa, né, a gente pode não se basear isso para dar o diagnóstico. Tocou ali, deu 18 pontos, ele tem 12 pontos, por exemplo, dos 18, ele tem fibromialgia. Não estou dizendo que a gente tem que diagnosticar, mas é importante tocar, você saber como é que está essa sensibilidade do paciente, usar o algômetro, né, que mede bem, enfim. Então, o exame físico, exame funcional, é, muitos médicos fazem exames de sangue para excluir outras doenças, né? Então, ele vai para o critério de exclusão, para tirar outras doenças da margem. Tem questionários que são usados também, que é o índice de dor generalizada e a escala de gravidade, né, de severidade dos sintomas. E tem o padrão ouro, que é o FIC, que é um dos que a gente usa bastante também. Esses são atualmente a forma como a gente, como as pessoas, né, os profissionais diagnosticam a fibromialgia. Não é rápido, leva bastante tempo, né, para sair esse diagnóstico, dependendo da onde a pessoa vai procurar a ajuda, mas é mais ou menos por isso. Estou mais ou menos da